Tá começando o Cauê no PC, no TCC, o programa que veio pra mostrar como a faculdade é insana e só serve pra deixar as pessoas completamente malucas, insanas, alteradas. O programa de hoje, que é uma edição única, é um programa que eu vou usar para apresentar o meu TCC para a banca. Obrigado, banca. E como eu estou apresentando para pessoas que já leram a minha pesquisa e sabem do que eu estou falando, eu só vou apresentar os trabalhos que eu já apresentei na pesquisa e explicar um pouco sobre como eu me sinto com relação a esses trabalhos nesse exato momento. Eu também estou com um taco de beisebol porque se em algum momento eu ficar puto, isso acontece. Antes de começar a falar dos meus trabalhos propriamente ditos, eu falei dos meus blogs e do meu canal no YouTube e eu não tenho muito o que dizer. O negócio é que pra mim, o meu blog e o canal no YouTube são os canais onde eu posso expor aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso de maneira mais pessoal. Não que eu possa contar absolutamente tudo que eu sinto neles, porque infelizmente é um pouco triste de admitir e às vezes tem coisas que eu não quero expor, mas não convém agora. Ainda assim, essas são as plataformas por onde eu me expresso de maneira mais elaborada. A outra plataforma onde eu vou colocar as coisas que eu sinto e penso, só que de maneira mais crua e mais sem filtro, é o Twitter, onde graças a Deus eu posso falar a abobrinha que eu quiser sem ficar preocupado. Eu sei que essas plataformas que eu tô citando não tem uma proposta artística em si, mas esse ato de compartilhar o pensamento, o sentimento, enfim, de compartilhar alguma coisa com outras pessoas, de tudo que a gente está pensando ou falando, é o que vai dar o impulso inicial para os meus trabalhos. Dando continuidade, pulando o capítulo 1, já que no capítulo 1 eu só apresentei a razão da minha pesquisa e joguei uns trabalhos ali sem elaborar muita coisa, eu vou passar pro capítulo 2, que é onde eu começo a falar propriamente do que eu produzi na faculdade. Então, começando pelo começo, a gente tem aí o coletor. Muito resumidamente, o coletor é uma caixa onde o público é convidado a depositar coisas que sinta, pensa e, enfim. O objetivo almejado era trazer de maneira física a proposta que eu sinto que o Twitter tem, um espaço onde eu sou convidado a escrever alguma coisa que eu sinto, que eu penso e deixar ali para livre acesso de quem se interessar. Só que no caso do coletor, feito de maneira anônima. Se a pessoa se identificar, enfim, ela é livre para isso, mas não é necessário. Agora, como eu me sinto em relação a isso, muito da razão pela qual eu acho que o trabalho não atingiu a potência que ele poderia é o fato de que eu tenho uma fobia social tremenda e eu entro em pânico só de me imaginar parado num espaço público colando o coletor em algum lugar, o que é triste. Esse é um daqueles trabalhos que eu gosto mais da ideia dele do que dele em si, principalmente porque existe um Tumblr que tem exatamente a mesma proposta e não fui eu que fiz, eu tenho que achar a pessoa que fez e dar uns tapas nela. Eu sinto como se um ambiente virtual cumprisse melhor esse objetivo. Embora sejam questões diferentes e é complicado, não é tão prático como eu estou fazendo colocar aqui. Ainda no capítulo 2 eu vou falar do Não Quero Lembrar, que é basicamente a mesma ideia, só que o intuito é não compartilhar uma coisa com as pessoas, mas deixar ali alguma coisa da qual você não queira lembrar, você público, criando um coletivo de memórias que não são desejáveis e que sequer esquecidas. O projeto almeja guardar esse conjunto de memórias a serem esquecidas e ser de fato inacessível. Claramente as pessoas que participam do trabalho não vão esquecer do que elas estão colocando ali. Eu me sinto um pouco responsável por uma bomba relógio. Pessoas escreveram confiando que não vá ser acessado por outras pessoas, ou seja, de alguma maneira eu me sinto guardião desse coletivo de memória, eu me sinto no dever de impedir que essas memórias sejam acessadas por qualquer pessoa, embora, claro, eu deva admitir que eu tenho curiosidade de saber o que tem ali dentro. Dando continuidade, indo agora para o capítulo 3 e parando de falar um pouco sobre compartilhamento de pensamentos e emoções, eu vou comentar muito rapidamente aqui o Sorte Revés. Eu julgo o Sorte Revés como o trabalho mais complicado de apresentar de maneira simples e rápida, porque até quando eu tento jogar ele com as pessoas, ele é difícil de explicar. Basicamente falando, o Sorte Revés é um jogo de azar no qual eu proponho um desafio para o jogador, que é acumular a quantidade de 101 fichas consumo. Eu não vou explicar o que são fichas consumo agora, enquanto eu jogo os dados e tento tirar as fichas consumo do jogador. Muito simplificadamente, digamos que o jogador é uma pessoa tentando enriquecer e eu sou o governo tomando seus impostos. Nossa, que exemplo horrível. Eu não acho que imposto é roubo, pelo contrário, eu acho que tem que cobrar imposto mesmo. Viva o Estado, caralho! O que eu sinto sobre esse trabalho é que, infelizmente, ele é mais complicado do que eu gostaria que ele fosse. Eu queria que ele fosse muito básico de explicar, mas eu nunca consegui desenvolver uma explicação para ele que fosse de fácil entendimento. Desse momento de trabalhos que eu desenvolvi, onde eu me coloco mais diretamente ao público, eu sinto ele como sendo o mais complexo e o que menos atingiu a sua potencialidade. Bem verdade que eu só joguei com amigos meus. Nunca, de fato, estive exposto ao público. Eu gostaria de fazer isso. Ao mesmo tempo, tenho muitos
receios de fazer isso. Eu sou um pouco sociofóbico. Apesar dessa complexidade, eu gosto muito desse trabalho e fico muito orgulhoso pela materialidade das peças que eu pude desenvolver. Talvez tenha vodka nesse café, talvez seja só vodka, nunca saberemos. Indo agora pro capítulo 4 e falando dos trabalhos que eu desenvolvi enquanto eu crio alguma coisa e entrego ao público sem uma interação mais direta. Em algum momento eu me vi querendo me livrar daqueles pensamentos que me atormentavam enquanto eu tentava dormir e não conseguia, tirando eles da minha cabeça e colocando num frasco, numa penseira, em qualquer outro lugar. Bom, pois é, alguém já teve essa ideia e escreveu isso num livro. Abraço, J.K. Rowling. Embora J.K. Rowling não esteja merecendo abraços. Esse trabalho foi a inspiração pro Não Quero Lembrar. Eu falei o título desse trabalho? Eu não lembro. Ele chama Sobre Todas as Coisas que Eu Não Quero Lembrar. E ele é sobre todas as coisas que eu não quero lembrar. E o título dele foi tirado de 2 músicas da Fresno que eu gosto, não tanto, mas eu gosto. Eu já gostei mais. Um momento mais melancólico da minha vida. Hoje eu não sou melancólico, eu só tenho raiva. Eu não sei dizer o que eu sinto sobre esse trabalho, porque ele cumpre tão bem a proposta que eu não sei o que dizer. Continuando ao capítulo 4, agora sobre os zines, primeiro sobre o projeto Destruição, eu me sinto aliviado de ter terminado, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu terminei à força. Mirei uma coisa que eu não cheguei lá e eu me sinto um pouco otário de não ter chegado lá, mas tudo bem, eu terminei. Eu não desenvolvi esse pensamento antes porque ele veio na minha cabeça agora, mas como o zine tem uma coisa de colocar pra fora um sentimento de maneira mais imediata, depois que eu concluí o trabalho eu não fiquei pensando muito sobre ele. Eu sei que ele existe e eu tô ok com ter terminado ele. Ok, gosto mais da ideia do trabalho do que do trabalho em si, mas acho que de certa forma isso faz parte. Agora sobre o Ansiedade, Depressão, Esperança e Minimalismo Preto e Branco, esse eu preciso dizer que eu gostei, até porque ele nasceu tão rápido e saiu pronto que eu não tive tempo de desgostar dele ou de dar errado. Esse zine simplesmente aconteceu. Em questão de 6 horas eu tinha concluído ele e eu só não tinha ele impresso porque eu não tenho impressora em casa. Ok, tô feliz com ele, mas não tenho grande sentimento por ele também. Agora indo pra conclusão e falando muito rapidamente sobre as coisas que eu desenvolvi nos últimos 2 meses, que inclusive não tem nome, eu noto a importância da palavra no meu trabalho, na palavra enquanto ferramenta de troca, de compartilhamento de experiências, pensamentos e emoções entre indivíduos A e B, mas ao mesmo tempo me sinto incomodado com a efemeridade de algumas palavras ou de algumas coisas que são colocadas. De alguma maneira tenho pensado no exercício de efemerizar essas coisas. Pelo escrito tornado ilegível, como eu citei na conclusão, que não é exatamente efêmero, mas tem a ver com essa ideia de colocar pra fora e depois apagar, tornar ilegível, e com a destruição daquilo que foi feito mesmo, no caso do potinho de cinzas, rascunhos e sketchbooks que eu tenho. O pote de cinzas principalmente é muito motivado pela questão de que nada é eterno. Eu entendo nada ser eterno, mas se nada é eterno, eu me questiono por que fazer. E aí eu me vejo com 2 opções. Ou eu não faço e fico me sentindo mal, ou eu faço e destruo e pelo menos eu sei que eu fiz. Não que exatamente saber que eu fiz me leve em algum lugar, embora eu acho que leve. Mas como eu falei, eu não desenvolvi essas questões, são só coisas que eu tenho feito. Como eu me sinto quanto a isso? Não sei, um pouco com raiva. Talvez com muita raiva. A real era que eu só queria destruir tudo isso. E quando eu digo tudo isso, eu me refiro a tudo isso, mas eu não posso, porque vai custar dinheiro. E eu não tenho esse dinheiro. Mas eu gostaria de ter esse dinheiro. Bom, é isso que eu tenho pra dizer hoje. Graças a Deus esta coisa acabou, eu acho. Eu queria agradecer a banca pela paciência, pelo trabalho, pela, enfim, por tudo. Pela força envolvida, pela, enfim, tudo. Não sei, eu desaprendi a falar, aparentemente. Eu não tô colocando nomes porque é um vídeo, eu não sei se isso vai pro YouTube, enfim. Sorry. Queria agradecer a orientadora também, pessoa maravilhosa, confiou em mim. Apesar dos meus sumiços, apesar das minhas crises, apesar dos meus nervosismos, apesar da minha insanidade, eu agradeço de coração a todas as pessoas que participaram desse processo, eu digo TCC, a minha graduação, enfim. Agora que eu tô com o pé no diploma, eu me sinto finalmente em algum nível realizado. Muito mais no nível pessoal do que no nível profissional, que era o objetivo. Mas né, a gente não pode ter tudo na vida. Nos vemos, sei lá, por aí, porque o mundo é grande, o mundo gira e a gente nunca sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Um abraço, um beijo, até a próxima e obrigado.